Amém, irmãos, boa noite. Então vamos a mais uma exposição bíblica. Espero que os irmãos estejam bem, em paz, com saúde. Então vamos salmodiar como de costume. Vamos abrir no Salmo 61. É um salmo com instrumentos de corda. Salmo 61 diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo pela oportunidade que temos de aprender mais de ti. Eu oro pedindo que o Senhor venha me capacitando nessa noite e capacitando também a vida dos meus irmãos. Senhor, dá-nos entendimento, derrama da tua graça, dá-nos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o texto base, Evangelho de Mateus. Nós estamos na série Onde está o teu coração? Baseada no Sermão do Monte, que está o trecho que nós estamos usando como base, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20 e 21. Palavras de Jesus, Mateus 6, de 20 a 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. Veja, qual é a ideia de Jesus aqui? A ideia de Jesus aqui é mostrar o que realmente importa. A ideia de Jesus é apontar para aquilo que é a única coisa que é definitiva na nossa existência, que é o nosso estado eterno. Então Jesus aqui ele está colocando a coisa mais importante que tem. Primeiro, qual o maior tesouro no céu? Salvação. Sem salvação não existe tesouro no céu. Sem salvação o que existe é tormento eterno no inferno. Agora, fora a salvação, que é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus, que na eternidade passada nos elegeu, escreveu nosso nome no livro da vida, quando nem existia terra ainda, e efetivamente veio e nos salvou pela sua graça. Os piores pecadores, às vezes, Deus vem e salva. Mas além disso, ao criar salvação pela graça, não por obras, Deus nos deu um incentivo, vamos dizer, um prêmio, chamado galardão. Então a Bíblia ela nos mostra claramente que a nossa salvação ela já foi definida. Há 2000 anos, na eternidade passada, e há 2000 anos ela foi sacramentada na cruz do Calvário. Mas existe mais, vamos dizer. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi certa vez do pastor Aloísio. Então, assim, como é que ele comparava a história de salvação e galardão? Imagine um homem muito rico que decide abençoar um jovem extremamente pobre. E ele chega nessa criança e fala: olha, eu vou pagar todos os seus estudos, desde o pré-primário até o seu doutorado PhD. Está tudo pago, eu vou pagar tudo. O que é isso? É a salvação. É pela graça. Agora,
estudar, ralar, tirar nota boa, se formar e passar de ano, é o galardão. Requer dedicação, requer prioridade. Ser um bom médico não vem apenas de frequentar um curso. Envolve N coisas, que envolve um esforço, envolve uma dedicação. Então, o prêmio, o galardão, as coroas, aquilo que eu vou responder no tribunal de Cristo, é ligado a isso. É ligado àquilo que eu faço durante a minha vida, o qual eu vou responder para Deus. Agora, glória a Deus, que a minha salvação já foi definida na cruz do Calvário. E por que eu falo glória a Deus? Porque, infelizmente, nos dias que nós temos vivido, o que tem de crente desinteressado, o que tem de crente sem compromisso, o que tem de crente que não está nem aí para as coisas do Senhor, é algo impressionante. E isso é uma pena. Por quê? Porque não precisava ser assim. Na verdade, a gente, em gratidão ao Senhor, deveria se esforçar ao máximo, sem prêmio nenhum, com o maior prazer. Porque Ele nos deu a coisa mais preciosa que tem, que é a vida eterna. Eu teria que fazer isso sem nenhum tipo de interesse. Mas como o Senhor sabe da nossa natureza pecaminosa, o Senhor sabe das nossas paixões carnais, Ele criou o galardão. Como eu costumo dizer, eu quero ver qual vai ser o galardão do ladrão da cruz. Porque veja, ele não teve oportunidade de fazer uma grande obra. Mas quem estava ao lado dele, ele falou com a pessoa. E falou a verdade. E falou, nós somos pecador, e ele reconheceu na frente do outro. Mas isso nós só vamos saber quando nós chegarmos na eternidade. Como diz Jesus no Evangelho de Marcos, ele não tomarei mais do fruto da vide, apenas quando eu vier no meu reino. Lá é que nós vamos saber o que aconteceu com o ladrão da cruz, que alguns até falam ladrão bom. Então vamos continuar a nossa exposição bíblica, tentando mostrar através dos textos bíblicos aquilo que realmente importa, aquilo que é prioridade. Vamos abrir segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Colocar uma coisa muito interessante, enquanto vocês vão chegando em 2 Coríntios. 2 Coríntios talvez seja a epístola de Paulo com maior profundidade teológica. Ela fala de verdades extremamente preciosas. Alguns teólogos acham que 2 Coríntios é talvez a epístola com maior profundidade teológica. Por isso nós estamos usando tanto. Então vamos lá. 2 Coríntios 3, eu vou ler o versículo 6 primeiro. Diz assim. Vamos ler o partido 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Primeiro ponto, veja, quem nos tornou ministros? O que é ministro do Novo Testamento, não da letra? É um ministro que mostra a nova aliança pela fé, não da letra da lei, da antiga aliança. Então o que acontece? Deus nos fez ministros. Isso aqui não é apenas para Paulo. A grande comissão que está em Mateus, que está em Marcos, é para toda a igreja. Foi uma ordem a todos. O final do Apocalipse, ele termina assim: ao limpo, limpe-se mais ainda, porém ao sujo, suje-se mais ainda, mostrando que você é limpo. Continue se esmerando na obra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu sou um ministro. O que o ministro faz? O ministro trata das coisas do Senhor. Eu sou embaixador do reino. O que o embaixador faz? O embaixador trata dos interesses de seu país em terra estrangeira. Hoje, aqui na terra, você que é nascido de novo,
resgatado pelo poder de Jesus Cristo. Você é um estrangeiro e peregrino nesse planeta. Você não trata mais dos interesses desse planeta. Você trata dos interesses do reino. E os interesses do reino é o seguinte: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O interesse do reino é: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que o sacerdote faz? O sacerdote serve a Deus. O sacerdote, ele é alguém que ministra a Deus servindo e alguém que também leva as coisas de Deus para o povo. Não apenas o sacerdote, os profetas faziam isso. Jesus, ele ao mesmo tempo é rei, sacerdote e profeta. Nós temos que agir segundo a palavra, e a palavra o tempo todo nos orienta a pregar e fazer discípulos. Eu lembro que o pastor Marcelo tinha uma frase interessante, intrigante, preocupante. Ele falava o seguinte: se você não está engajado no projeto de ganhar uma alma para Cristo, sempre que você tiver uma oportunidade, provavelmente você é campo missionário. Forte, né? Porque veja, o crente, ele sabe aquilo que ele recebeu. E veja que interessante, do ponto de vista da soteriologia calvinista, isso é um encorajamento a mais para pregar. Porque você já prega com a certeza de que o eleito vai ser salvo. Sumiu aquele peso, sumiu aquela torcida, vai, lógico que você torce, você não sabe, não está escrito na testa, sou um eleito. Quem diria que aquele homem que perseguia a igreja ia se tornar o principal apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento, que era Paulo? Ninguém diria. Então não está escrito na testa, mas uma certeza nós temos. Está escrito na Bíblia que por causa da eleição eu sou salvo. E está escrito na Bíblia que o nome desses eleitos foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse 17:8. Então eu já prego com o resultado na mão. Porque veja, todas as pessoas que ouvem o Evangelho, a postura natural delas é negar Cristo. Você pode pregar, fazer o seguinte: você vai montar um grupo de pregadores. Jonathan Edwards, John Wesley, Whitefield, aí pegar alguns dos tempos de hoje, Nicodemos, Gran Conato, Heber Campos, e todo mundo vai pregar o Evangelho para um grupo de pessoas. Eles vão pregar por 4.232 anos. Todos os dias. Eles vão receber 4.232 não. Porque a postura natural do ser humano caído, debaixo do pecado, o ser humano que o Deus desse século cegou o entendimento, é sempre dizer não. A resposta de uma pessoa que você convida para ir para a igreja é não. Ele pode até enganar você. Uma hora eu vou, mas é não. Porque o que precisa acontecer? Precisa vir o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa, a pessoa nascer de novo, ser transportada do império das trevas para o reino da luz, para daí a consequência desse novo nascimento, primeira coisa que vai acontecer, ela vai amar a Deus. Por que ele consegue fazer isso? Porque não é mais ele. É nova criatura. Então veja, quando eu entendo que eu sou ministro, o papel do ministro é evangelizar, e mais do que nunca agora eu tenho a certeza que qualquer eleito que eu pregar, ele vai ser salvo, mesmo que eu não veja, mas eu vou ter galardão, porque um planta, outro rega, outro colhe, segundo 1 Coríntios, capítulo 3, que Paulo fala, se você quer botar um fundamento, tem que ser Cristo. Então cada um vê como é que faz, como é que caminha. Agora eu tenho N coisas para fazer, eu não me preocupo nem de evangelizar meu esposo, nem de evangelizar minha esposa, nem de evangelizar meus filhos. Eu não me preocupo, eu não falo nada. Isso, inclusive, nos mostra que existe a hora de calar também. Tem pessoa que você prega, uma hora você cala. E permanece em oração.
Num determinado momento você pode ter certeza. Se Deus vai salvar aquela vida, para alguém ela vai perguntar o plano de salvação de novo. Para alguém ela vai conversar. Pode ser inclusive você. Ou uma outra pessoa. Mas isso é o papel do ministro. O que o ministro faz? Já comentei isso em outra palavra. O ministro ora pelas pessoas. Quando um crente ora, a Bíblia fala, a oração do justo é eficaz em seus propósitos. Ela é uma oração eficaz. Ela é poderosa. Quando eu oro, eu estou levando um dos aspectos do reino. Porque só pode orar pelo poder do Espírito Santo um nascido de novo. Então, quando eu abro a boca, quem guia as minhas palavras é o próprio Deus que habita em mim. Lembra que eu sou embaixador do reino, eu carrego o DNA do reino. Isso falta muito para os crentes. Veja, se os crentes tivessem entendimento, que são cidadãos, se tivesse não é entendimento com a mente, é revelação no coração. O que é revelação? Revelação não é você ver algo que ninguém nunca viu. Revelação é um dom do Espírito Santo, que é você ver conforme Deus vê. Então eu olho para uma situação e eu enxergo aquela situação pela ótica do Espírito Santo que habita em mim. Isso é revelação. Isso é entendimento espiritual. Então, quando a pessoa tem revelação que ela é cidadã do reino, vou te falar, vários dos problemas de assistir filmes indevidos, vários dos problemas de ouvir músicas indevidas, vários dos problemas de estar em lugares indevidos, vários dos problemas de estar em conversas indevidas, automaticamente seriam resolvidos. Todo crente sabe que o Espírito Santo habita nele. Mas eu pergunto, ele sabe isso com a sua mente ou ele sabe com o seu coração como uma verdade espiritual? Porque eu pergunto, cada vez que você está indo assistir um filme, cada vez que você está indo para algum lugar, cada vez que você está indo ouvir uma música, você tem entendimento que você está levando o Espírito Santo de Deus para aquele lugar? Porque ele é um só com você. E é indissolúvel. Segundo a igreja primitiva, o termo que a igreja primitiva usava era amalgamado. O que é amalgamado? São dois produtos, como se fosse o amálgama do dente. É dois produtos diferentes que quando se juntam eles se fundem e se torna impossível tirar um do outro. Era o amálgama, era o termo que a igreja primitiva usava para a nossa ligação com o Espírito Santo. Não tira mais. Por isso que um crente não perde salvação. Porque ele é nascido de Deus. Eu pergunto, as coisas que você tem feito, as coisas que você tem atuado na sua vida, no seu trabalho, você pode levar o Espírito Santo? O Espírito Santo se alegra das coisas que você faz? É algo que eu tenho que pensar. Agora, o ministro percebe essas coisas. Só que muitas vezes a gente não percebe. E olha, gente, é fácil, por exemplo, eu tenho vezes que às vezes eu me esqueço que eu sou pastor. E às vezes eu chego até a dar uma baixada de nível, não é uma baixada de nível pecaminosa, nada disso. Mas assim, determinadas coisas você tem que ter postura de pastor. Se os outros não gostar, problema deles. Entendeu? Determinadas coisas você tem que se dar o respeito. Você ocupa a posição mais importante que existe na Terra. Você é um presbítero. Determinadas coisas você não se rebaixa naquele nível. Deixa para lá. Então, assim, são algumas coisas em que a gente vai aprendendo. São algumas coisas, por exemplo, determinadas conversas, um pastor não deve entrar. Porque não é da alçada dele. É uma coisa que não vai edificar na vida dele. Não é um assunto, às vezes, espiritual, não é um assunto de rebanho, entendeu? Determinadas conversas, um crente jamais deve entrar, não deve descer naquele nível. Por quê? Porque o ente mais santo que tem no universo, o Criador de todas as coisas, habita em mim. É um só com o meu espírito. E eu sou ministro. Meu foco é nas coisas do céu.
Meu foco é nas coisas do céu. E muitas vezes esse foco nas coisas do céu exige uma atitude extremamente fria e prática. Por exemplo, os irmãos sabem que eu trabalho com a comercialização de Bíblias. Eu trabalho na sociedade bíblica mais antiga do mundo, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Veja que interessante. Se nós não formos sérios com o nosso trabalho, a gente não fica vivo 5 anos. Imagina 200, que é o que vai fazer daqui a 11 anos. Então você tem que ser o melhor profissional, embora você realize um trabalho espiritual, que é fazer com que a palavra de Deus chegue no acesso da mão das pessoas. Percebe as posturas que o cidadão do reino tem que ter? De maneira correta, por exemplo, o cidadão do reino tem que ser o melhor funcionário. Ele tem que cuidar do interesse das coisas do patrão. Porque ele é cidadão do reino. E o patrão é bênção de Deus na vida dele. São coisas que às vezes eu não entendo. E veja, nós vivemos uma cristandade extremamente estranha. Pessoal, quando você começa... Na verdade é assim, quando você quer ter comportamento de crente, crente de verdade, não isso que a gente vê por aí. Quando você quer ter comportamento de crente, quer ter caráter de crente, a turma acha que você está exagerando. Quando você quer falar de santidade, a turma acha que você está vendo o diabo em tudo. Quando você quer falar de consagração, a mesma coisa. E olha, meu irmão, pode se preparar. Todas as vezes que você posicionar em santidade, consagração, intensidade do Senhor, a turma vai te acusar de alguma coisa. Vai falar que você está exagerando, sabe por quê? Porque tem um monte de gente frouxa. Tem um monte de gente que é flácida com o Senhor. É salva mesmo porque foi pela graça. Mas é frouxo. E como é frouxo, não gosta daqueles que são intensos. Porque a intensidade, o compromisso, incomoda. Sem contar aqueles que são joio. Que a Bíblia mostra que o diabo vem e planta o joio no meio do trigo. Aí vai acontecer o que aconteceu com Wesley. Aí vai acontecer como aconteceu com Edwards. Aí vai acontecer como aconteceu com William Carey. Como já provavelmente deve ter acontecido com Lutero, com Calvino, com Whitefield. Vai chegar a ser expulso de lugares cristãos, de igrejas. Por quê? A voz profética, o que eu chamo de voz profética, é aquela voz que ensina o caminho das Escrituras. Isso é uma voz profética. Falando de uma maneira popular, eu estou pregando as Escrituras. Não vai ser bem-vindo. Voz profética não é bem recebido, principalmente aonde? Na igreja. Em que igreja? Igreja ocidental, final do século XX, começo do XXI. Não é bem-vindo. A turma, está exagerando. Nós queremos jantar, nós queremos jogar bola, nós queremos cantar. Sabe, não precisa exagerar tanto. O irmão está querendo ser santo demais. Pô, essa história de ler Bíblia diariamente, essa história de ler a Bíblia uma vez por ano, acho que o irmão está exagerando. Aonde que está escrito na palavra que tem que ler a Bíblia uma vez por ano? Então é isso que acontece. Por quê? Porque eu não tenho revelação. Lembre-se, revelação é enxergar conforme Deus enxerga. É enxergar pelo ângulo que o Espírito Santo enxerga. É enxergar pelo ângulo que Jesus enxerga. Amém? Amém. Vamos ler mais um versículo. 2 Coríntios 3, versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que interessante. Vamos ler o 14 para dar sentido. Só um minuto. Paulo aqui vai falar do povo hebreu, do povo judeu. Olha que interessante. Mas versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Esse versículo mostra que o Antigo Testamento foi abolido por Cristo. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Qual é a questão aqui? Aqui no texto está falando do povo hebreu. Mas esse véu está colocado no coração de uma série de pessoas.
esse véu, ele tem vários níveis. Esse véu vai desde um véu de incredulidade que impede a salvação, até um véu que impede a pessoa de progredir no ministério. A pessoa, por motivos que às vezes nem ela sabe explicar, ela não tem interesse nenhum pelas coisas do Senhor. Ela não vê graça. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já cansei, às vezes... sabe quando você, por exemplo, às vezes eu vi uma verdade, hoje nós pregamos expositivamente o texto corrido, isso acontece menos. Mas às vezes, durante a semana, eu descobri uma verdade na Bíblia que eu ficava maravilhado. Aí eu não dava conta de ficar quieto, precisava contar para os outros. E aí preparava aquela palavra. Quando eu ia pregar empolgado, estava quase mordendo o púlpito. Só que eu olhava na cara das pessoas, tipo, elas olhavam para minha cara, tipo, o que o pastor está vendo aí de tão maravilhoso? Sabe, aquela empolgação minha, aquela vibração, gente, olha que verdade, olha o que Deus fez. Por exemplo, uma passagem espetacular, quando Deus faz a sombra retroagir. O dia que eu vi o Adalto Lourenço explicando que o universo inteiro teve que retroagir, por causa do pedido de um rei, por causa do pedido de um servo, por causa do pedido de um. Por que fez o universo inteiro retroagir? Porque o universo inteiro está amarrado por leis físicas fixas, leis físicas e matemáticas. Não pode. Para retroagir a Terra, teve que retroagir tudo. Por causa de um homem. Quando eu vi isso, fiquei bobo da cabeça. Aí fui pregar. Eu olhava para a cara dos irmãos, me sentia um otário. Porque tinha gente que não estava nem aí para aquela verdade. Mas aí eu lembrei do que eu aprendi logo que eu fui salvo. Sabe por que não está nem aí? Porque não teve revelação. O grande problema da vida dos crentes, eles não são íntimos do Espírito Santo. Eles não são cheios do Espírito Santo. Eles não têm revelação do Espírito Santo. Porque do momento que você pega um crente cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, que tem revelação do Espírito Santo, que é enxergar como Deus vê, aquele crente, ele não vai dar conta de deixar de ser jubiloso, de deixar de ser intenso, de deixar de compartilhar as coisas que ele vê, de deixar de ficar maravilhado quando ele faz uma leitura bíblica, quando descobre algo novo, de deixar de ficar com o coração cheio do coração, cheio de júbilo, quando vê alguém fazer algo ungido. Por exemplo, hoje eu estava vendo de passagem, quando eu passava pela sala, os vídeos daquele canal Observatório 7. Na minha opinião, até hoje, o melhor canal que eu vi de história bíblica, Observatório 7. Gente, de ver o irmão falar que Abraão nem tinha nascido, que tinha apenas os descendentes de Éber, e que ele estava aguardando o chamado de Deus sem saber, aquilo ferveu meu coração. Mas não é uma coisa boba? Se você olhar, ferveu. Já olhei para a cara do Rodrigo e fiquei bobo. Por que isso? Porque estou enxergando como Deus vê. Tive revelação daquilo. Talvez passe 99 crentes que vão olhar e falar, é verdade. Mas fala, cara, você não viu? Não, eu vi. Meu, que barato! Nossa, muito joia. Mas porque a pessoa não está na plenitude do Espírito. Não tá. E um ministro tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Com salmos, cânticos espirituais, doutrina, leitura bíblica. É assim que eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos para mais um texto, 2 Coríntios 4, versículo 6. Olha que interessante. Versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha que interessante, aqui está uma verdade. Quando o evangelho está encoberto, é para aquele que se perde. Porque não se perde, o evangelho é desnudado. Simples assim. Versículo 4. Nos quais
O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que interessante. Nós estamos atuando num mundo de trevas. Veja que interessante, Jesus, quando ascendeu aos céus, falou a seguinte frase para os discípulos: ide para Jerusalém e aguardai até que do céu sejais revestidos de poder. Que aconteceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E a partir dali, o Espírito Santo está sobre a igreja e na igreja. Por quê? Porque é necessário o poder de Deus para fazer a obra. Sem o poder de Deus, você não vai muito longe. Agora, não é apenas um poder de Deus estático. Esse poder de Deus é dinâmico. Esse poder de Deus é para ser usado. Esse poder de Deus é para quem quer. Existem vários versículos da Bíblia que nos desafiam a querer o poder de Deus. Não como cantava o pastor Marcelo, brincando: Jesus manda poder, opera maravilhas. Não com esse coração. É poder para ser um ministro, é poder para ser o embaixador, é poder para compartilhar as verdades do Senhor. Milagre é legal? É. Morto ressuscitar maravilhoso? Eu nunca vi, mas é nota 10. Você vê alguém ser curado instantaneamente? Isso eu já vi. É muito legal. Você vê alguém ser liberto do poder demoníaco, da possessão demoníaca? Nossa, maravilhoso. Uma das coisas mais espetaculares que tem. Mas essas coisas, elas não se comparam a um crente cheio do Espírito Santo fazendo a obra do Senhor como é para ser feita. Agora eu pergunto, eu sabendo que eu preciso desse revestimento de poder, só me resta duas atitudes. Primeiro, querer isso de todo o meu coração. Alguma vez você já orou ao Senhor pedindo poder para ser um ministro? Pedindo poder para ser alguém intenso no Evangelho? Uma vez você já orou: Senhor, eu quero ter essa paixão de leitura bíblica diariamente. Senhor, olha, eu estou ouvindo o meu pastor falar essas coisas, mas não adianta esconder nada do Senhor. Meu coração está longe disso, Senhor. Eu só penso no Corinthians. Eu só penso nas coisas da minha vida. E eu sei que o que o pastor está falando está certo. Senhor, me reveste desse poder. Me ajuda na minha fraqueza. Quebra, que eu tenha um coração voltado para Ti em tudo. Quantas vezes você já fez essa oração? Eu lembro que desde o começo de Salvo, eu queria ser alguém que conhecia a Escritura. Eu lembro que com os 5 dias de Salvo, eu entendi que eu tinha feito muita besteira na minha vida. E eu entendi que Deus, mesmo eu fazendo besteira, sempre me deu muita coisa boa e muita oportunidade. Aí eu lembro que eu cheguei para Deus e falei: nossa, Deus, eu desperdicei muita coisa boa, mas vou falar uma coisa para o Senhor. Uma coisa eu sei fazer, eu sei estudar sem me dedicar. Vou dedicar minha vida ao estudo do Evangelho e compartilhar aquilo que eu aprender. Graças a Deus, até hoje, pé cravado. Graças a Deus, até hoje, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo em fase de desânimo, tenho conseguido manter esse compromisso com o Senhor. E não quero mudar. E não quero mudar. Na verdade, o que eu tenho no coração é deixar um trabalho feito. Vamos ver se o Senhor vai dar graça para que eu possa realizar isso. Mas eu quero deixar um legado, eu quero deixar essas palavras prontas, quero tocar a vida de pessoas, não quero passar pela vida como um bobão.
Desculpe o peso da palavra. Não quero jogar fora a minha vida. Mas, para mim poder fazer esse sonho, eu preciso de poder de Deus. Porque eu vivo num mundo de trevas. Eu convivo com pessoas em trevas. E se o poder de Deus não resplandecer no coração, nada acontece. É impossível. Amém? Vamos a mais um texto. 2 Coríntios, não. Agora nós vamos para Carta aos Gálatas. Próxima carta. Capítulo 6. Gálatas 6. Olha que interessante. Versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, palavras de Paulo, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Algumas traduções usam as marcas do Evangelho de Cristo. O que Paulo está falando aqui? O sofrimento corpóreo que ele teve por ser um ministro do Senhor, por ser um servo de Deus. Quando Jesus chama Ananias para ir lá orar por Paulo, para as escamas caírem dos olhos e dar direção para Paulo, Deus fala para Ananias o seguinte: esse para mim é vaso escolhido. Ele vai saber o que é sofrer pelo nome do Senhor. Paulo teve uma vida muito sofrida, muito judiada. Então vou falar uma coisa para vocês. Você como ministro, você como alguém que busca o galardão, é inevitável. Algum tipo de marca de Cristo você vai ter. Algum tipo de frustração você vai ter. Por exemplo, eu percebo que muitas vezes, eu não estou querendo dar de vítima, não é essa a ideia, mas muitas vezes eu já fui incompreendido. Muitas vezes. Mas perdi a conta do que eu já fui incompreendido. Falava A, a pessoa entendia B. Mas isso acontece na minha vida direto. Paula é minha esposa, ela testemunha. Quantas vezes eu sou mal recebido naquilo que eu falo. Mas, gente, não tem nem que esquentar a cabeça. Por quê? Porque mais mal recebido do que Jesus? Veja, eu não curei morto. Eu não curei doentes. Eu não fiz 0,00001% do que Jesus fez. E aqueles a quem ele foi enviado viraram as costas para ele. Os discípulos. Mais do que eles sofreram. Então, assim, quando eu percebo que eu estou sendo mal compreendido, eu fico de boa. Por quê? Porque eu sei que é uma marca de Cristo. Outra coisa, as pessoas vão achar que você jogou sua vida fora. Isso é muito comum. Mas por quê? Porque o padrão de pensamento delas é diferente. É fora da constituição do reino. Elas vão achar que o evangelho é loucura. Então, algum tipo de marcas vai levar de Cristo: sofrimento, desprezo, falta de reconhecimento. Por exemplo, eu já entendi que eu vou passar meu ministério, que Deus me dê a graça de cumprir aquilo que eu tenho cumprido. Eu já entendi muito claro que eu vou passar meu ministério e provavelmente eu nunca vou ser pastor de uma igreja grande, nunca vou ser reconhecido, nunca vou tornar conhecido, e talvez, depois de morrer, talvez o meu trabalho comece a ficar um pouco mais conhecido. Mas eu já entendi que para minha vida não vou ter isso. Entendi isso de maneira muito clara. E não estou preocupado com isso. Procuro fazer o meu melhor. Vocês veem o capricho que eu procuro dar nas palavras. Vocês veem que eu estudo, eu viro, procuro me informar, procuro fazer uma coisa bem feita. Tem palavras que eu deixei gravadas, palavras boas, bem montadas, bem concatenadas. 4 visualizações. Um estouro. Sabe? Mas não estou nem aí. Eu tenho meu compromisso com Deus. Prossigo para o alvo. Mas eu já entendi, provavelmente, com certeza, é o melhor para mim. Porque muita gente que fica famosa, que fica conhecido,
ela acaba se perdendo. Talvez os irmãos não entendam isso. A Paula, que caminha comigo, vai entender. Talvez o irmão João e a irmã Aida vão entender. Mas por que eu falo isso? Todo mundo na minha vida cristã, onde eu passei, a ideia do pessoal é o seguinte: o Maurício vai ser líder de uma mega igreja. Não é isso? Profecia sobre a minha vida. Gente com palavra de conhecimento. Gente em todo lugar. Sempre a expectativa era de ser um Pelé. Só que há muito tempo indo atrás eu já entendi que não é assim e que é o melhor para mim. O que eu fiz? Me acomodei, continuo trabalhando com o mesmo capricho. Feliz da vida com aquilo que o Senhor me deu. Porque é o melhor para mim. E vivo feliz, coração leve, coração alegre. Se eu estou feliz, coração leve, coração alegre, é porque é o melhor para mim realmente. Amém? Vamos lá, mais um pouquinho. Efésios, capítulo 1. Tomar um gole d'água, versículo 15. Efésios 1, versículo 15. É a página do lado. Diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que eu estou falando. Tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, esse versículo mostra o que eu falei. Porque a pessoa não corre atrás? Porque não tem revelação. Ela não tem espírito de sabedoria e revelação, de entender o que está proposto para ela, de entender o que você é um ministro de Deus. É o que eu acabei de falar. Deveria até ter aguardado para ler esse versículo aqui, mas como aquilo estava tão... Por que a pessoa não vai atrás? Porque não teve espírito de sabedoria e revelação. Olha, o 19, o 18 é legal, ó. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual é a vocação do crente? Povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, abundante em obras, chamado para as boas obras, no Senhor. Essa é a vocação. Nós só temos uma vocação, ser santo. Nós só temos uma vocação, ser servo de Deus. Por que eu não busco ser santo? Porque eu não busco ser servo? Porque eu não entendi. Eu não tenho espírito de sabedoria e revelação. Se eu entendesse, eu ia ser intenso. Se eu entendesse, eu ia arrumar tempo para vir para as coisas do Senhor. Nós temos que lembrar que os apóstolos, eles chegavam a trabalhar para manter o seu ministério. Coisa mais normal para Paulo trabalhar. Tinha ofertas? Tinha. Mas quando as ofertas escasseavam, Paulo trabalhava. Então ele também não tinha tempo. Ele não tinha um automóvel para voltar do trabalho. Ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Eu acho, por exemplo, que a geração de pregadores do século XXI vai pagar um preço muito caro. Porque a quantidade de informações que a gente tem disponível não tem preço. Então nós não vamos ter desculpa. Primeiro, por trazer falsos ensinos. Segundo, por desviar o coração do povo. Terceiro, por não trazer uma palavra de qualidade. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Gente, o maior acesso à internet do Brasil é em dispositivos móveis. O que são dispositivos móveis? Celulares. Tudo que eu preciso, eu tenho no meu celular, com um clique. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a internet. Mas você sabe onde é que tem uma internet banda larga que você pode usar gratuitamente? Não tem um irmão que tem banda larga na casa? Você pode pegar seu celular, sua Bíblia e estudar lá? Lógico que tem, irmão. Você acha que algum irmão vai negar?
Vai falar, não, velho, ainda vai fazer um café com bolacha para você. Se ele tem visão de reino, esse irmão, vai dar café com bolacha, pouco manteiga, vai dar tudo. Vai dar um copo d'água para o profeta, vai receber galardão de profeta. Lembrando que isso aí é um jargão, não existem mais profetas hoje. Quer dizer, a turma pega um fato isolado, tá vendo? Ah, irmão Maurício falando que tem profeta. Mas você entende, nós não temos desculpa. Ah, pastor, eu não entendo a Bíblia, mas você procurou entender? Você perguntou ao seu pastor? Pastor, o pastor pregou bonito, mas não entendi nada. Você anotou suas dúvidas, você não entendeu nada, não teve uma palavra. O amém você entendeu, irmão? Você entendeu quando eu falei em nome de Jesus Cristo? Não, isso eu entendi. Ah, então já não é nada. Me diz uma coisa, irmão. Você colocou no papel as dúvidas? Você veio perguntar? Não, então você se omitiu, então não venha cobrar de mim. Você é omisso. Ah, mas o pastor não tem tempo. Quem dá o tempo do pastor é Deus, não é a ovelha. Quem tem que se virar é o pastor. Ele foi colocado lá porque ele é apto a ensinar. Se Deus coloca na Bíblia que o presbítero tem que ser apto a ensinar, e Deus é quem ordena o presbítero, ele vai garantir o resultado da conta. Deus é Deus. Não é o presbítero que vai fazer isso. Muito menos a ovelha. Mas eu sou desinteressado. Eu me achego a... Por exemplo, eu lembro quando eu ia para a igreja, a minha expectativa era o que Deus vai falar hoje. De que maneira que Deus vai usar o meu pastor. Que verdade maravilhosa da Escritura ele vai me ensinar. Eu tinha expectativa. Aí você fala, mas irmão, o que expectativa tem a ver? Vou te dar um exemplo bíblico. Jesus operando em Nazaré. Eu pergunto, faltava unção para Jesus? Mas por que ele não operou muitos milagres? Por causa da incredulidade deles. Talvez você como crente não está tendo o que você gostaria de ter, porque você está tendo apatia. Você não está sendo intenso. Você não está buscando o Senhor de todo o coração. Sabe o que vai acontecer? Isso aí é pecado. Por ser pecado, você está entristecendo o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é edificar a igreja. Então o que ele vai fazer? O Espírito Santo vai te empurrar numa crise. Para ver se você acorda. E através dessa disciplina chamada crise, você cai em si e começa a correr atrás daquilo que é necessário para a sua vida. Assim. Ou até o que é pior. Existe, porque veja, esse tipo de pecado que eu estou falando aqui, às vezes muito crente não consegue enxergar que está pecando nisso. Mas tem aquele que está num pecado que a gente costuma chamar de pecado objetivo. Ele sabe que é pecado. Só que permanece nele. E isso daí ocasiona um fruto podre. Vai ter problema. Vai ser apático mesmo. Eu vejo, para mim, o maior problema da igreja é a apatia. Eu vejo crentes que hoje estão em processo de morte espiritual, estão numa anorexia espiritual, que há 2 anos atrás eram intensos no Senhor. E pegava a Bíblia, lia, pegava estudo e ouvia, aí começou a se deixar levar pelas coisas do mundo, começou a se deixar levar pelos atrativos do trabalho, começou a se deixar levar por coisas vãs, por futilidade. Hoje está em caminho de morte espiritual, que pode resultar até em morte física. Porque esse tipo de omissão é pecado. Esse tipo de omissão pode gerar escândalo. E muitas vezes o senhor, para nem vir o escândalo, já recolhe. Aí fala, nossa, morreu. É, morreu. Deus recolheu. Deus recolheu. Então é algo que eu tenho que parar para pensar. Realmente a intensidade. Quando me buscares, buscai e me achareis. Quando me buscares de todo o teu coração. Isso é uma verdade bíblica. Mas eu pergunto, você busca a Deus de todo o seu coração? Você é alguém apaixonado por Jesus? Intenso? Que ferve o coração quando vê uma coisa legal?
Gente, tem que ferver. Se não ferver, tá errado. Tem que ficar meio bobo. Eu vejo certos pregadores, eu fico besta. Fico bobão. Porque é muito legal ver os caras falando. É muito 10, a revelação do cara, o entendimento, a visão nova. Aquilo mexe comigo. E tem que ser assim. Esse, gente, não é exceção. Isso que eu estou falando tem que ser a regra. Enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos espirituais. Quando vos reunirdes, um tem doutrina, outro tem salmo. Isso é vida cristã, isso é ser crente. Nós precisamos parar de ser evangélico meia boca, nós precisamos aprender a ser crente. De boca cheia, que você é? Sou crente. Sabe aqueles fanáticos, carregador de Bíblia? Esse é um outro problema da igreja, não está nem na pauta. A igreja hoje em dia quer ser tudo malandrão. Quer ser tudo transadão. Não, eu converso com as pessoas, eu várias vezes falo para a pessoa, o Rodrigo já viu. Fala, eu sou crente, ó, deixa eu te explicar uma coisa, sou daqueles crentes bem fanáticos. Você já viu falando isso? Entendeu? Ah, você é fanático? Sou. Roxo. Pode achar que eu sou ignorante, não tem problema. Mas eu vou me envergonhar de ser crente? Quem tem que se envergonhar de ser ímpio é ele. Quem tem o sério problema é ele, não eu. Que ele vai ter que se entender com Deus e não vai ter a cobertura de Jesus para os seus pecados. Eu, quando for me entender com Deus, eu vou me chegar na posição de perdoado. É bem diferente. Percebe o que eu estou dizendo? Continuando, carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios 3, versículo 14. Eita, esse Paulo, ó que interessante. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vírgula, ao que nos interessa, vos conceda que sejais fortalecidos. Quer dizer, quem concede a fortaleza espiritual? Deus? Olha que interessante. O escritor bíblico não está preocupado em harmonizar. Tem uma passagem que Paulo fala o seguinte: por isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6. Se não me engano, versículo 12 ou 13. Qual é a ordem de Paulo? Fortalecei-vos no Senhor. Mas olha a oração de Paulo na mesma epístola. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Percebe que Paulo não está preocupado em harmonizar os dois textos? Vocês querem ver que eu estou falando a verdade? Vamos lá, Efésios 6. Ó, Efésios 6, versículo... Versículo 10. Ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem tem que fortalecer? Você. Mas, Efésios 3, versículo 16, quem te fortalece? Deus. É o chamado antinômio bíblico. Os dois são verdade. Mas eu tenho que querer me fortalecer. Mas é Deus que me fortalece. E olha que legal. O texto continua, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aí olha o final. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante. Você pode ser cheio da plenitude de Deus. Só que Paulo está dando um processo.
que vai culminar em você ser cheio de Deus, pleno de Deus. Aí olha o 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Cristo é glorificado em sua igreja. Uma igreja que ferve o coração por Deus, glorifica a Deus, engrandece a Deus. Você imagina, irmão, se você fosse moído como Jesus foi moído. Se você desse de bandeja para a sua igreja o seguinte, olha gente, tem um povo eleito. Está dado, já está ganho. Esse povo eleito já é salvo, é garantido. Você só tem que ir lá pregar, discipular ele, batizar e cuidar dele em amor. Como fala aqui, ó, versículo 18, ao trabalho da igreja, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Esse versículo aqui também serve para desigrejado. A vida espiritual é feita com toda a sua igreja. Não existe vida espiritual fora da igreja. Não existe. A vida espiritual é dentro da igreja. Foi assim que Deus fez. Junto com os irmãos. Agora a pergunta é, você participa realmente da sua igreja? A pergunta é, qual foi a última vez que você viu um irmão desanimado e deu um telefonema para ele? A pergunta é, em tempos difíceis que você vê alguém fraco, o que você faz para fortalecer esse irmão? Gente, eu também erro nessas coisas. Eu também poderia fazer mais. Mas às vezes a gente nem nota que tem que fazer isso. Às vezes a gente fica voltado para a nossa vida. E é extremamente difícil isso. Há que se tomar muito cuidado. Amém? Vamos lá, seguindo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos encerrar em Filipenses. Quanto tempo tem de palavra, avó? 57. Então dá para fazer Filipenses. Filipenses 3. Versículo 17. Não, vamos ler. Versículo 13. Não, tem que ser 12. Paulo falando. Não que já tenha alcançado, no caso a ressurreição, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o água haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, para você ter galardão, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que deixar coisa para trás. Você vai ter que selecionar. Você não vai conseguir fazer tudo, não vai ter jeito. Vai ter muita coisa na sua vida pessoal que você vai ter que abrir mão. Já vi alguns pregadores falando daquela questão que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Vários intérpretes dizem que pegar a cruz e seguir é o seguinte, é você abrir mão de várias vontades pessoais para fazer a vontade de Cristo. Eu acho que existe um grande fundo de verdade nisso. E vendo esse versículo aqui, Paulo ia deixando para trás. Gente, tem coisa que não importa. Tem coisa que vai te atrapalhar. Tem coisa que vai ficar para trás. Você quer ver uma coisa que precisa tomar cuidado, que vai deixar a pessoa para trás? O casamento. Com quem a pessoa vai casar? Com quem a pessoa vai compartilhar a sua vida? Gente, depois da conversão, a coisa mais importante que tem
é com quem você vai casar. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Uma mulher errada, um marido errado, pode destruir o seu ministério. Você pode casar com uma mulher de Jó. Você ainda está aí falando, tem ruim, amaldiçoa a Deus e morre. Essa era a mulher de Jó. Conheço pessoas que fizeram uma escolha errada, enterraram o seu ministério. Acabou. Acabou. Alguma coisa vai ter que abrir mão. E o texto continua, versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Olha a igreja aqui, olha o trabalho corporativo. Que regra que está falando aqui? O vínculo da paz, a verdade bíblica, o evangelho do Senhor. Todos juntos. Essa é a ordem, ministério desenvolvido no corpo. E aí continua, versículo 17. Aí Paulo vem. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tedes em nós, pelos que assim andam. Gente, você tem que andar do lado com pessoas que te inspiram. Você tem que andar do lado, uma coisa que eu aprendi na igreja que eu fui salvo. Sempre andar com gente que estava no nível espiritual mais alto que eu. Sempre andar com pessoas que me desafiavam um padrão mais alto. Eu tenho que ter determinadas pessoas em que eu me espelho. Eu tenho que ter determinadas pessoas que elas são desafio para mim, espiritualmente falando. Em que eu não consigo atingir o nível dela. Lógico, eu preciso tomar cuidado com a arrogância, porque tem crente que sabe tudo. Ou acha que sabe. Aí nunca vai ter ninguém que desafie, eu sei tudo. Vai ficar na mesma. Se eu achar que eu sei tudo e que não preciso aprender nada com ninguém, na verdade isso é um véu. Minha vida espiritual vai ser rasa. Vai ser uma vida desprovida de poder de Deus. É uma coisa que precisa tomar cuidado. Mas se eu tenho entendimento que eu preciso crescer, que tem gente que está na caminhada há mais tempo que eu, que essas pessoas podem me puxar para frente, que eu posso aprender com elas, que eu sou desafiado pelo padrão de santidade, que eu sou desafiado pelo compromisso, é esses que eu tenho que andar junto. Paulo fala, versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ao 18 que Paulo fala do perigo, porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Você quer ter galardão? Você quer ter prêmio? Você quer acumular tesouro no céu? Esquece as coisas terrenas. É tudo secundário. Ah, pastor, nós vamos morar tudo lá no monte. Não é isso. Você vai ter casa, vai ter carro, você vai ter emprego, você vai ter conforto, você vai ter móveis. Mas tudo aquilo é secundário. Tudo aquilo é para depois. Gente, se a nossa visão escatológica está certa, e a igreja vai passar pela grande tribulação, você vai virar bandido. Você não vai poder ter uma casa. Você não vai poder ter um carro. Você não vai poder entrar num mercado e comprar. Porque você não vai ter a marca da besta. Você vai fazer parte do sistema. Tudo isso vai ficar. Vão tomar tudo de você. Vai ser que nem a igreja do primeiro século. Vai perder as propriedades. Malemar vai escapar com a roupa do corpo. E uma mochila cheia de coisa. Ou conseguir um lugar para sobreviver no meio do mato. Só pela graça de Deus. E você fica correndo atrás das coisas terrenas. Você fica se espelhando em pessoa que é inimigo da cruz de Cristo. Você fica usando, por exemplo, pessoas que são totalmente anticristo, totalmente contrários aos valores cristãos. Você fica dando crédito para gente que é 2 vezes filho do inferno. E quer ser espiritual. Meu amigo, você está enganando a quem? A mim você não engana.
Talvez esteja enganando a você mesmo. Em que nós temos gastado o nosso tempo? Em que nós temos ocupado a nossa única vida aqui na Terra? Percebe? Nós vamos ter um legado. Nós vamos levar uma obra. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Suas obras vão passar pelo fogo. Se ela queimar, não tem mais como voltar. Já era. Vai ser salvo como pelo fogo, mas vai ter repreensão. É isso que você quer? É isso que você espera? Você não está nem edificando sua família. Você não está nem edificando sua casa. Você não está nem orando pelas pessoas que estão à sua volta. Você não está sendo embaixador de Cristo no seu trabalho. É isso que você quer? É esse tipo de obra que você está praticando, que você acha que vai ter galardão? Vai ser pedras preciosas e ouro? Vou te falar, meu irmão, numa boa, não fique queimado comigo. Male vai ser feno, madeira e palha, porque esse tipo de obra, correr atrás das coisas do mundo, vai queimar tudo. Porque o mundo para Deus é nada. O mundo para Deus é massa falida. Já existe uma verdade no mundo espiritual, existe um fato. Esse mundo é massa falida. Não vai restar nada, vai queimar tudo. Vai ser tudo arrancado com raiz e tudo. É tudo lixo queimado. Guiná, o vale do Guinom, queimava o lixo. O que Deus vai fazer? Vai queimar todo o lixo. E a terra vai ser restaurada no milênio e nós vamos estar a eternidade com Cristo. É em massa falida que você está dedicando os melhores anos da sua vida? Seu vigor, sua força, seu entendimento, é nisso? Vou te falar, projeto principal para galardão. Uma vida que ama o Senhor de todo o coração, uma família que ama o Senhor de todo o coração, um casamento que glorifica a Deus, uma atitude no trabalho que glorifica a Deus, um testemunho público que glorifica a Deus, uma vida na igreja que inspira os irmãos, um trabalho que voltado para o evangelismo e para o discipulado. Isso é uma verdade bíblica. Existem dois pilares da igreja: evangelismo e discipulado. A igreja tem que ter esses dois pilares para ser uma igreja saudável. Existem duas coisas para fazer na sua vida: evangelismo e discipulado. Se você aplicar sua vida nisso, você pode ter certeza que o dia que você comparecer diante do Senhor, você vai comparecer de cara limpa, aliviado, vai receber galardão. E ninguém vai tomar a tua coroa. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos ajudando, Pai, em nossa fraqueza. Que o Senhor venha nos dando discernimento, sabedoria, fortalecimento, graça. Que nós possamos, Senhor, sermos crentes intensos, vivendo de todo o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ver se na próxima palavra a gente encerra essa série. Aonde está o teu coração? Deus abençoe a vida de vocês.